18 lições do livro A Psicologia do Dinheiro, por Morgan Housel. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos, e ative a notificação. Ele começa contando uma história, de quando trabalhou como manobrista em um hotel chique de Los Angeles, dizendo que tinha um hóspede que sempre aparecia no hotel, um executivo da área de tecnologia. Ele era um gênio. Aos 20 anos, projetou e patenteou um componente essencial em roteadores Wi-Fi. Fundou e vendeu várias empresas. Era extremamente bem-sucedido. Além disso, ele tinha um relacionamento com dinheiro que eu descrevo como insegurança, e em consequência infantil. O homem sempre andava com um maço enorme de notas de $100, que exibia para todos que queriam ver e para muitos que não queriam. Quando estava bêbado, quase sempre se gabava da sua riqueza em alto e bom som, para todo mundo ouvir, e a troco de nada. Certo dia, ele entregou milhares de dólares em espécie a um dos meus colegas e disse: "Vá na joalheria que tem aqui perto, e compre umas moedas de ouro de $1000. Após uma hora, com as moedas em mãos, o executivo de tecnologia e seus amigos foram até um cais com vista para o Oceano Pacífico. Começaram a jogar as moedas no mar, fazendo-as quicar como se fossem pedrinhas, gargalhando enquanto discutiam sobre quem conseguiria fazer as moedas chegarem mais longe. Só por diversão, alguns dias depois, ele quebrou uma luminária do restaurante do hotel. O gerente disse ao executivo que era uma luminária de $500, e que ele teria que arcar com o prejuízo. "Você quer $500? Perguntou o homem, incrédulo, enquanto tirava notas do bolso e entregava ao gerente. "Aqui tem $5.000. Agora saia da minha frente, e nunca mais me insulte assim de novo." Você deve estar se perguntando por quanto tempo é possível manter esse tipo de comportamento, e a resposta é bem pouco. Alguns anos depois, descobri que o executivo tinha perdido tudo. A premissa deste livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de se ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. O sucesso financeiro não é uma ciência difícil. É uma habilidade suave, em que a forma como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. Eu chamo essa habilidade suave de psicologia do dinheiro. O objetivo deste livro é usar contos para convencê-lo de que as habilidades pessoais são mais importantes do que o lado técnico do dinheiro. Nós pensamos e aprendemos sobre dinheiro de maneiras que são muito parecidas com a física, com regras e leis, e não o suficiente com a psicologia, com emoções e nuances. A física não é polêmica. É guiado por leis. As finanças são diferentes. É guiado pelo comportamento das pessoas. Lição número 1. Ninguém é louco. Cada decisão que as pessoas tomam com dinheiro é justificada por pegar as informações que têm no momento e inseri-las em seu modelo mental único, de como o mundo funciona. As pessoas fazem coisas malucas com dinheiro. Mas ninguém está louco. O negócio é o seguinte: pessoas de diferentes gerações, criadas por diferentes pais que ganharam diferentes rendas e tiveram diferentes valores, em diferentes partes do mundo, nascidas em diferentes economias, experimentando diferentes mercados de trabalho, com diferentes incentivos e diferentes graus de sorte, aprendem muito diferentes. Em teoria, as pessoas deveriam tomar decisões de investimento com base em seus objetivos e nas características das opções de investimento disponíveis no momento. Mas não é isso que as pessoas fazem. Os economistas descobriram que as decisões de investimento da vida das pessoas estão fortemente ancoradas nas experiências que esses investidores tiveram em sua própria geração, especialmente experiências no início da vida adulta. A visão deles sobre o dinheiro foi formada em mundos diferentes. E quando for esse o caso, uma visão sobre o dinheiro que um grupo de pessoas considera ultrajante pode fazer todo sentido para outro. Poucas pessoas tomam decisões financeiras puramente com uma planilha. Eles os fazem à mesa de jantar ou em uma reunião de empresa. Lugares onde a história pessoal, sua visão única do mundo, ego, orgulho, marketing e incentivos estranhos são misturados em uma narrativa que funciona para você. Lição número 2. Sorte e risco. Sorte e risco são a realidade de que todo resultado na vida é guiado por outras forças que não o esforço individual. Eles são tão semelhantes que você não pode acreditar em um sem respeitar o outro igualmente.
Ambos acontecem porque o mundo é muito complexo para permitir que 100% de suas ações ditem 100% de seus resultados. Eles são movidos pela mesma coisa. Você é uma pessoa em um jogo com 7 bilhões de outras pessoas, e infinitas peças móveis. O impacto acidental de ações fora do seu controle pode ter mais consequências do que aquelas que você realiza conscientemente. A linha entre ousado e tolamente imprudente pode ter 1 milímetro de espessura, e só ser visível em retrospectiva. Risco e sorte são sósias. Cuidado com quem você elogia e admira. Tenha cuidado com quem você menospreza e deseja evitar se tornar. Ou apenas tenha cuidado ao assumir que 100% dos resultados podem ser atribuídos ao esforço e às decisões. Portanto, concentre menos em indivíduos específicos e estudos de caso, e mais em padrões gerais. Saia do seu caminho para encontrar humildade quando as coisas estão indo bem, perdão e compaixão quando elas dão errado. Porque nunca é tão bom ou tão ruim quanto parece. Você deve gostar de riscos porque compensa com o tempo. Mas você deve estar paranoico com o risco ruinoso, porque ele o impede de assumir riscos futuros que serão recompensados com o tempo. Lição número 3. Nunca é o suficiente, a vida não é divertida sem um senso de suficiente. Felicidade, como se diz, são apenas resultados sem expectativas. Suficiente não é pouco. Suficiente é perceber que o oposto, um apetite insaciável por mais, o levará ao ponto do arrependimento. A habilidade financeira mais difícil é fazer com que a trave pare de se mover. Mas é um dos mais importantes. Se as expectativas aumentam com os resultados, não há lógica em se empenhar por mais, porque você sentirá o mesmo depois de fazer um esforço extra. Fica perigoso quando o gosto de ter mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, aumenta a ambição mais rápido do que a satisfação. A comparação social é o problema aqui. A questão é que o teto da comparação social é tão alto que virtualmente ninguém vai atingi-lo. O que significa que é uma batalha que nunca pode ser vencida, ou que a única maneira de vencer é não lutar. Para começar, aceitar que você pode ter o suficiente, mesmo que seja menos do que aqueles ao seu redor. Não há razão para arriscar o que você tem, e precisa, pelo que não tem, e não precisa. Há muitas coisas que nunca vale a pena arriscar, não importa o ganho potencial. Manter um estilo de vida abaixo do que você pode pagar, é evitar a rotina psicológica de acompanhar os vizinhos. Lição número 4. Composto de confusão, se algo se compõe, se um pequeno crescimento serve como combustível para o crescimento futuro, uma pequena base inicial pode levar a resultados tão extraordinários, que parecem desafiar a lógica. Pode ser tão desafiador que você subestime o que é possível, de onde vem o crescimento e a que ele pode levar. 81,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de 84,5 bilhões de Warren Buffett veio após seus 65 anos. Nossas mentes não foram construídas para lidar com tais absurdos. Sua habilidade é investir, mas seu segredo é o tempo. É assim que a composição funciona. Se você quiser fazer melhor como investidor, a coisa mais poderosa que você pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. O tempo é a força mais poderosa no investimento. Bons investimentos não envolvem necessariamente obter os maiores retornos, porque os maiores retornos tendem a ser sucessos pontuais, que não podem ser repetidos. Trata-se de obter retornos muito bons que você pode manter, e que podem ser repetidos por um período de tempo mais longo. É quando a composição corre solta. Lição número 5. Ficar rico versus permanecer rico. Existem milhões de maneiras de ficar rico ou mais, só há uma maneira de permanecer rico, alguma combinação de frugalidade e paranoia. Um bom investimento não significa necessariamente tomar boas decisões. É sobre não errar consistentemente. Se eu tivesse que resumir o sucesso do dinheiro em uma única palavra, seria sobrevivência. Ganhar dinheiro exige correr riscos, ser otimista e se colocar lá fora. Mas guardar dinheiro exige o oposto de correr riscos. Requer humildade e medo de que o que você fez possa ser tirado de você, com a mesma rapidez. Requer frugalidade e aceitação de que pelo menos parte do que você fez pode ser atribuído à sorte, então não se pode confiar que o sucesso passado será repetido indefinidamente. A capacidade de ficar por muito tempo, sem se apagar ou ser forçado a desistir, é o que faz a maior diferença.
Essa deve ser a base de sua estratégia, seja em investimentos, em sua carreira ou em um negócio que você possui. Existem duas razões pelas quais uma mentalidade de sobrevivência é tão importante com o dinheiro. Um é o óbvio: poucos ganhos são tão grandes que valham a pena se perder. A outra é a matemática contraintuitiva da composição. A composição só funciona se você puder dar a um ativo anos e anos para crescer. Mais do que quero grandes retornos, quero ser financeiramente inquebrável. E se eu for inquebrável, na verdade acho que terei os maiores retornos, porque serei capaz de ficar por aqui por tempo suficiente, para que a composição faça maravilhas. O planejamento é importante, mas a parte mais importante de cada plano é planejar um plano para se o primeiro plano dar errado. Muitas apostas falham não porque estavam erradas, mas porque na maioria das vezes estavam certas em uma situação que exigia que as coisas estivessem exatamente certas. A margem de erro, frequentemente chamada de margem de segurança, é uma das forças mais subestimadas nas finanças. Ele vem em várias formas: um orçamento frugal, pensamento flexível e um cronograma vago, qualquer coisa que permita que você viva feliz com uma variedade de resultados, uma personalidade marcada, otimista sobre o futuro, mas paranoica sobre o que o impedirá de chegar ao futuro, é vital. Lição número 6. Coroa. Você venceu. Muitas coisas nos negócios e nos investimentos funcionam dessa forma. Caudas longas. Os extremos mais distantes de uma distribuição de resultados têm uma enorme influência nas finanças, onde um pequeno número de eventos pode ser responsável pela maioria dos resultados. Isso pode ser difícil de lidar, mesmo se você entender a matemática. Não é intuitivo que um investidor possa estar errado metade das vezes, e ainda assim ganhar uma fortuna. Significa que subestimamos o quão normal é que muitas coisas falhem. O que nos leva a uma reação exagerada quando eles o fazem. Qualquer coisa que seja enorme, lucrativa, famosa ou influente é o resultado de um evento final, um evento remoto em milhares ou milhões. E a maior parte de nossa atenção vai para coisas que são enormes, lucrativas, famosas ou influentes. Quando a maior parte do que prestamos atenção é o resultado de uma cauda, é fácil subestimar o quão raro e poderoso eles são. Uma boa definição de um gênio do investimento é o homem ou mulher que pode fazer a coisa média quando todos ao seu redor estão enlouquecendo. Caudas conduzem tudo. Lição número 7. Liberdade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser, não tem preço. É o maior dividendo pago. A forma mais elevada de riqueza é a capacidade de acordar todas as manhãs e dizer: posso fazer o que quiser hoje. As pessoas querem ficar mais ricas para serem mais felizes. A felicidade é um assunto complicado porque cada pessoa é diferente. Mas se há um denominador comum na felicidade, um combustível universal de alegria, é que as pessoas querem controlar suas vidas. Mais do que seu salário. Mais do que o tamanho da sua casa. Mais do que o prestígio do seu trabalho. O controle sobre fazer o que você quer, quando quer, com as pessoas que você quer, é a mais ampla variável de estilo de vida que torna as pessoas felizes. O maior valor intrínseco do dinheiro, e isso não pode ser exagerado, é sua capacidade de lhe dar controle sobre o seu tempo. Para obter, aos poucos, um nível de independência e autonomia que vem de ativos não gastos, que lhe dão maior controle sobre o que você pode fazer, e quando você pode fazer. Usar seu dinheiro para comprar tempo e opções tem um benefício de estilo de vida com o qual poucos produtos de luxo podem competir. Alinhar o dinheiro por uma vida que permite que você faça o que quiser, quando quiser, com quem quiser, onde quiser, pelo tempo que quiser, tem um retorno incrível. Ser capaz de acordar uma manhã e mudar o que está fazendo, nos seus próprios termos, quando estiver pronto, parece ser a avó de todos os objetivos financeiros. Independência, para mim, não significa que você vai parar de trabalhar. Significa que você só faz o trabalho que gosta com pessoas de quem gosta, nas horas que quiser, pelo tempo que quiser. Lição número 8. Paradoxo do homem no carro. Ninguém fica tão impressionado com suas posses quanto você. Há um paradoxo aqui: as pessoas tendem a querer riqueza para sinalizar aos outros que devem ser queridas e admiradas. Mas, na realidade, essas outras pessoas muitas vezes deixam de admirar você, não porque não achem que a riqueza seja admirável,
mas porque usam sua riqueza como referência para seu próprio desejo de serem amados e admirados. É um reconhecimento sutil de que as pessoas geralmente desejam ser respeitadas e admiradas pelos outros, e usar dinheiro para comprar coisas chiques pode render menos do que você imagina. Se o respeito e a admiração são o seu objetivo, tome cuidado como você os busca. Humildade, gentileza e empatia trarão a você mais respeito do que qualquer cavalo de força. Lição número 9. Riqueza é o que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Temos a tendência de julgar a riqueza pelo que vemos, porque essa é a informação que temos diante de nós. Não podemos ver as contas bancárias das pessoas ou os extratos da corretora. Portanto, contamos com as aparências externas para avaliar o sucesso financeiro. Carros, casas, fotos do Instagram. O capitalismo moderno faz com que ajudar as pessoas a fingir, até que se tornem uma indústria apreciada. A verdade é que riqueza é o que você não vê. Riqueza são os bons carros não comprados. Os diamantes não foram comprados. Os relógios não usados, as roupas abandonadas e o upgrade de primeira classe recusado. Riqueza são ativos financeiros que ainda não foram convertidos nas coisas que você vê. Não é assim que pensamos sobre riqueza, porque você não pode contextualizar o que você não pode ver. A única maneira de ser rico é não gastar o dinheiro que você tem. Não é apenas a única maneira de acumular riqueza, é a própria definição de riqueza. Devemos ter o cuidado de definir a diferença entre ricos e ricos. É mais do que semântica. Não saber a diferença é uma fonte de inúmeras decisões de dinheiro insatisfatório. Rico é uma renda atual. É quase certo que alguém que dirige um carro de $100.000 seja rico, porque, mesmo que tenha comprado o carro com dívidas, você precisa de um certo nível de renda para pagar o pagamento mensal. O mesmo vale para aqueles que moram em casas grandes. Não é difícil identificar pessoas ricas. Frequentemente, eles se esforçam para se tornar conhecidos. A riqueza está escondida. É uma receita não gasta. A riqueza é uma opção ainda não tomada para comprar algo mais tarde. Seu valor está em oferecer opções, flexibilidade e crescimento para um dia comprar mais coisas do que você poderia agora. As pessoas são boas em aprender por imitação. Mas a natureza oculta da riqueza torna difícil imitar os outros e aprender com seus caminhos. Lição número 10. Economize dinheiro. Construir riqueza tem pouco a ver com sua receita ou retorno de investimento, e muito a ver com sua taxa de poupança. Independência, em qualquer nível de renda, é impulsionada por sua taxa de poupança. A economia pessoal e a frugalidade, conservação e eficiência das finanças, são partes da equação do dinheiro que estão mais sob seu controle, e têm 100% de chance de serem tão eficazes no futuro quanto são hoje. Riqueza é apenas o que sobra acumulado, depois que você gasta o que ganha. Você não tem chance de acumular riqueza sem uma alta taxa de poupança, está claro que isso é mais importante. Aprender a ser feliz com menos dinheiro cria uma lacuna entre o que você tem e o que deseja, semelhante à lacuna que você obtém ao aumentar seu salário, mas mais fácil e mais sob seu controle. Uma alta taxa de economia significa ter despesas mais baixas do que você poderia, e ter despesas mais baixas significa que suas economias vão mais longe do que estariam se você gastasse mais. Gastar além de um nível bastante baixo de materialismo é principalmente um reflexo do ego se aproximando da renda, uma forma de gastar dinheiro para mostrar às pessoas que você tem, ou tinha, dinheiro. Pense assim, e uma das maneiras mais poderosas de aumentar suas economias não é aumentar sua renda. É para aumentar sua humildade. Quando você define poupança como a lacuna entre seu ego e sua renda, você percebe por que muitas pessoas com uma renda decente economizam tão pouco. A economia pode ser criada gastando menos. Você pode gastar menos se desejar menos. E você desejará menos se importar menos com o que os outros pensam de você. Você não precisa de um motivo específico para salvar. Você pode salvar apenas para salvar. E de fato você deveria. Todo mundo deveria. Todo mundo conhece as coisas tangíveis que o dinheiro compra. O material intangível é mais difícil de compreender, por isso tende a passar despercebido.
Mas os benefícios intangíveis do dinheiro podem ser muito mais valiosos e capazes de aumentar sua felicidade do que as coisas tangíveis, que são alvos óbvios de nossas economias. Economizar sem uma meta de gastos oferece opções e flexibilidade, a capacidade de esperar e a oportunidade de atacar. Isso te dá tempo para pensar. Ele permite que você mude o curso em seus próprios termos. Poupança no banco que rende 0% de juros pode realmente gerar um retorno extraordinário, se lhe der a flexibilidade de aceitar um emprego com um salário mais baixo, mas mais propósito, ou esperar por oportunidades de investimento, que surgem quando aqueles sem flexibilidade ficam desesperados. Se você tem flexibilidade, pode esperar boas oportunidades, tanto na carreira quanto nos investimentos. Você terá mais chances de aprender uma nova habilidade quando for necessário. Você sentirá menos urgência em perseguir concorrentes que podem fazer coisas que você não pode, e terá mais liberdade para encontrar sua paixão e seu nicho em seu próprio ritmo. Você pode encontrar uma nova rotina, um ritmo mais lento e pensar na vida com um conjunto diferente de suposições. Ter mais controle sobre seu tempo e opções está se tornando uma das moedas mais valiosas do mundo. Menos ego, mais riqueza. Economizar dinheiro é a lacuna entre seu ego e sua renda, e riqueza é o que você não vê. Lição número 11. Razoável racional. Não tente ser friamente racional ao tomar decisões financeiras. Procure ser bem razoável. Razoável é mais realista e você tem uma chance melhor de perseverar nele no longo prazo, que é o que mais importa ao administrar o dinheiro. O que costuma ser esquecido em finanças é que algo pode ser tecnicamente verdadeiro, mas contextualmente absurdo. Um investidor racional toma decisões com base em fatos numéricos. Um investidor razoável os cria em uma sala de conferências, cercada de colegas de trabalho que você deseja ter em alta conta, com um cônjuge que você não deseja decepcionar, ou julgado contra os concorrentes tolos, mais realistas, que são seu cunhado, seu vizinho e suas próprias dúvidas pessoais. Investir tem um componente social que costuma ser ignorado quando visto por lentes estritamente financeiras. Lição número 12. Surpresa. A lição certa a aprender com as surpresas é que o mundo surpreende. Não que devamos usar as surpresas do passado como um guia para limites futuros, que devemos usar as surpresas do passado como uma admissão de que não temos ideia do que pode acontecer a seguir. A história é o estudo da mudança, ironicamente usado como um mapa do futuro. É inteligente ter um profundo apreço pela história econômica e de investimento. A história nos ajuda a calibrar nossas expectativas, estudar onde as pessoas tendem a errar, e oferece um guia aproximado do que tende a funcionar. Mas não é, de forma alguma, um mapa do futuro. Uma armadilha em que muitos investidores caem é o que chamo de falácia de historiadores como profetas, uma dependência excessiva de dados anteriores como um sinal para as condições futuras, em um campo onde a inovação e a mudança são a força vital do progresso. O motivador mais importante de qualquer coisa ligada ao dinheiro são as histórias que as pessoas contam a si mesmas, e as preferências que têm por bens e serviços. Essas coisas não tendem a ficar paradas. Eles mudam com a cultura e geração. Eles estão sempre mudando e sempre vão. Os eventos econômicos mais importantes do futuro, coisas que moverão mais a agulha, são coisas sobre as quais a história nos dá pouco ou nenhum guia. Serão eventos sem precedentes. Sua natureza sem precedentes significa que não estaremos preparados para eles, o que é parte do que os torna tão impactantes. Isso é verdadeiro tanto para eventos assustadores, como recessões e guerras, quanto para grandes eventos, como inovação. A história pode ser um guia enganoso para o futuro da economia e do mercado de ações porque não leva em conta as mudanças estruturais que são relevantes para o mundo de hoje. Quanto mais para trás na história você olha, mais gerais devem ser suas conclusões. Coisas gerais, como a relação das pessoas com a ganância e o medo, como se comportam sob estresse e como respondem aos incentivos, tendem a ser estáveis com o tempo. A história do dinheiro é útil para esse tipo de coisa. Mas tendências específicas, negócios específicos, setores específicos, relações causais específicas sobre os mercados e o que as pessoas devem fazer com seu dinheiro, são sempre um exemplo de evolução em andamento. Os historiadores não são profetas. Lição número 13. Espaço para erro, a margem de segurança. Você também pode chamar de espaço para erro ou redundância,
É a única maneira eficaz de navegar com segurança em um mundo governado por probabilidades, não por certezas. E quase tudo relacionado ao dinheiro existe nesse tipo de mundo. Sala de adoração para o erro. Uma lacuna entre o que pode acontecer no futuro e o que você precisa que aconteça no futuro para fazer bem, é o que lhe dá resistência, e resistência é o que torna a mágica composta ao longo do tempo. A parte mais importante de cada plano é planejar em seu plano que não está indo de acordo com o planejado. Nunca há um momento em que você está tão certo que pode apostar cada ficha na sua frente. O mundo não é tão bom para ninguém, não de forma consistente, de qualquer maneira. Você tem que se dar espaço para erros. Você tem que planejar se o seu plano não está indo de acordo com o planejado. A história está repleta de boas ideias levadas longe demais, que são indistinguíveis das más ideias. A sabedoria de ter espaço para o erro é reconhecer que a incerteza, a aleatoriedade e o acaso, desconhecidos, são uma parte sempre presente da vida. A única maneira de lidar com eles é aumentando a lacuna entre o que você acha que vai acontecer e o que pode acontecer, embora ainda o deixe capaz de lutar outro dia. Duas coisas nos fazem evitar espaço para erros. Uma é a ideia de que alguém deve saber o que o futuro reserva, movido pela sensação incômoda de admitir o contrário. A segunda é que você está, portanto, prejudicando a si mesmo por não tomar ações que explorem totalmente uma visão precisa desse futuro se tornando realidade. Se há uma maneira de se proteger contra seus danos, é evitando pontos únicos de falha. Uma boa regra para muitas coisas na vida é que tudo que pode quebrar, acabará quebrando. Portanto, se muitas coisas dependem de uma coisa funcionando, e essa coisa quebra, você está contando os dias para a catástrofe. Esse é um único ponto de falha. O maior ponto de falha com dinheiro é a dependência exclusiva de um contra-cheque para financiar as necessidades de gastos de curto prazo, sem nenhuma economia para criar uma lacuna entre o que você acha que são suas despesas e o que elas podem ser no futuro. Lição número 14. Você vai mudar. O planejamento de longo prazo é mais difícil do que parece, porque os objetivos e desejos das pessoas mudam com o tempo. Um alicerce da psicologia é que as pessoas são péssimos previsores de seu futuro. Imaginar um objetivo é fácil e divertido. Imaginar uma meta no contexto das tensões de vida realistas que crescem com as buscas competitivas é algo totalmente diferente. Isso tem um grande impacto em nossa capacidade de planejar as metas financeiras futuras. A ilusão do fim da história é o que os psicólogos chamam de tendência de as pessoas estarem bem cientes do quanto mudaram no passado, mas subestimar o quanto suas personalidades, desejos e objetivos provavelmente mudarão no futuro. Devemos evitar os extremos do planejamento financeiro. Presumir que você ficará feliz com uma renda muito baixa, ou escolher trabalhar horas intermináveis em busca de uma renda alta, aumenta a probabilidade de um dia se encontrar em um ponto de arrependimento. Devemos também aceitar a realidade de mudar nossas mentes. Lição número 15. Nada é grátis, tudo tem um preço, mas nem todos os preços aparecem nos rótulos. Tudo tem um preço, e a chave para muitas coisas com dinheiro é apenas descobrir qual é esse preço e estar disposto a pagá-lo. O problema é que o preço de muitas coisas não é óbvio até que você as experimente em primeira mão, quando a conta está atrasada. A maioria das coisas é mais difícil na prática do que na teoria. Às vezes, isso ocorre porque somos excessivamente confiantes. Na maioria das vezes, é porque não somos bons em identificar qual é o preço do sucesso, o que nos impede de pagá-lo. Como tudo mais que vale a pena, o investimento bem-sucedido exige um preço. Mas sua moeda não é dólares e centavos. É volatilidade, medo, dúvida, incerteza e arrependimento, todos fáceis de ignorar até que você esteja lidando com eles em tempo real. A questão é, por que tantas pessoas que estão dispostas a pagar o preço de carros, casas, comida e férias se esforçam tanto para evitar pagar o preço de bons retornos de investimento? A resposta é simples: o preço do sucesso do investimento não é imediatamente óbvio. Não é uma etiqueta de preço que você pode ver, então, quando a conta chega, não parece uma taxa para conseguir algo bom. Parece uma multa por fazer algo errado. E embora as pessoas geralmente aceitem o pagamento de taxas, as multas devem ser evitadas. Você deve tomar decisões que previnam e evitem multas. Parece trivial, mas pensar na volatilidade do mercado como uma taxa, em vez de uma multa,
é uma parte importante do desenvolvimento do tipo de mentalidade que permite que você permaneça por tempo suficiente para que os ganhos de investimento trabalhem a seu favor. Os retornos do mercado nunca são gratuitos e nunca serão. Eles exigem que você pague um preço, como qualquer outro produto. O truque é se convencer de que a taxa do mercado vale a pena. Essa é a única maneira de lidar adequadamente com a volatilidade e a incerteza, não apenas aguentando, mas percebendo que vale a pena pagar uma taxa de admissão. Não há garantia de que será. Defina o custo do sucesso e esteja pronto para pagá-lo. Porque nada que vale a pena é grátis. Lição número 16. Você e eu, cuidado com as dicas financeiras de pessoas que estão jogando um jogo diferente do que você. Existe uma ideia nas finanças que parece inocente, mas causou danos incalculáveis. É a noção de que os ativos têm um preço racional em um mundo onde os investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes. As bolhas se formam quando o ímpeto dos retornos de curto prazo atrai dinheiro suficiente para que a composição dos investidores mude, principalmente de longo prazo para principalmente curto prazo. A formação de bolhas não tem tanto a ver com a participação irracional de pessoas em investimentos de longo prazo. Eles são sobre pessoas movendo-se racionalmente em direção ao comércio de curto prazo, para capturar o ímpeto que vinha se alimentando de si mesmo. É difícil entender que outros investidores têm objetivos diferentes dos nossos, porque uma âncora da psicologia é não perceber que as pessoas racionais podem ver o mundo por uma lente diferente da sua. Os preços em alta persuadem todos os investidores de maneiras que os melhores profissionais de marketing invejam. Eles são uma droga que pode transformar investidores preocupados com o valor em otimistas perspicazes, desligados de sua própria realidade pelas ações de alguém que está jogando um jogo diferente do que eles. Uma lição aqui é que poucas coisas importam mais com dinheiro do que entender seu próprio horizonte de tempo, e não ser persuadido pelas ações e comportamentos de pessoas que jogam jogos diferentes do que você. A principal coisa que posso recomendar é sair do seu caminho para identificar o jogo que você está jogando. Pessoas inteligentes, informadas e razoáveis podem discordar em finanças, porque têm objetivos e desejos muito diferentes. Não existe uma única resposta certa, apenas a resposta que funciona para você. Lição número 17. A sedução do pessimismo. Otimismo soa como um discurso de vendas. Pessimismo soa como alguém tentando ajudá-lo. Otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão a seu favor ao longo do tempo, mesmo quando haverá contratempos ao longo do caminho. O dinheiro é onipresente, então algo ruim que acontece tende a afetar a todos e chamar a atenção de todos. Os pessimistas muitas vezes extrapolam as tendências atuais, sem levar em conta como os mercados se adaptam. O progresso acontece muito lentamente para ser percebido, mas os reveses acontecem muito rapidamente para ser ignorado. É mais fácil criar uma narrativa em torno do pessimismo, porque as peças da história tendem a ser mais frescas e recentes. Narrativas otimistas exigem olhar para um longo trecho de história e desenvolvimentos, que as pessoas tendem a esquecer e se esforçar mais para juntar. Lição número 18. Quando você acreditar em qualquer coisa, as histórias são, de longe, a força mais poderosa da economia. Eles são o combustível que pode permitir que as partes tangíveis da economia funcionem, ou o freio que freia nossas capacidades. Quanto mais você deseja que algo seja verdade, mais provável será que você acredite em uma história que superestima as chances de que seja verdade. Uma ficção atraente acontece quando você é inteligente, deseja encontrar soluções, mas enfrenta uma combinação de controle limitado e riscos elevados. Eles são extremamente poderosos. Eles podem fazer você acreditar em qualquer coisa. Os incentivos são um motivador poderoso e devemos sempre lembrar como eles influenciam nossos próprios objetivos e perspectivas financeiras. Não pode ser exagerado, não há maior força nas finanças do que espaço para erro, e quanto mais alto o risco, mais amplo deve ser. Todo mundo tem uma visão incompleta do mundo. Mas formamos uma narrativa completa para preencher as lacunas. Querer acreditar que estamos no controle é uma coceira emocional que precisa ser corrigida, ao invés de um problema analítico a ser calculado e resolvido. A ilusão de controle é mais persuasiva do que a realidade da incerteza. Portanto, nos apegamos a histórias sobre os resultados que estão sob nosso controle.